Olá, bem-vindos ao podcast Decides Tu, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e literacia financeira, onde partilho consigo a experiência e o conhecimento tanto dos nossos convidados como a minha. Eu sou o Eugênio Dodono e este é o podcast Decides Tu. Neste episódio 36, temos connosco a Cristina Judas, fundadora da A-Money, onde desenvolveu o método 3C, Compromisso, Coerência e Consistência, para a Educação Financeira Infantil. Pós-graduada em Educação Financeira Infantil pelo Instituto Soper FN Kids e pela Universidade Focus, a Cristina conta com quase 20 anos de experiência como gestora de risco e de projetos, certificada pelo PMI e atuando também na área de saúde e segurança ocupacional. Além do seu percurso académico e profissional sólido, a Cristina é mãe do Tomás e da Teresa e viu na sua própria história familiar o desaparecimento do património dos seus pais por falta de literacia financeira, o impulso para se dedicar a tornar este conhecimento acessível às crianças e famílias. Através da A-Money, que já conta com mais de 2 anos de atividade e várias palestras e eventos, como no Money Talks em Évora e no MXP Lisboa, a Cristina tem implementado uma abordagem divertida e transformadora que envolve pais e filhos, em conversas conscientes sobre dinheiro. É também autora do livro Desperta o Gênio Financeiro do Seu Filho, recomendada pela iniciativa Finanças para Todos da Nova SBE, consolidando-se como uma referência no panorama de literacia financeira em Portugal. Cristina, muito obrigado por estares connosco. Cristina, bom dia. Bom dia. Obrigado pela tua participação e por aceitares o convite em participares aqui no podcast Decides Tu, no episódio 36. Obrigado por partilhar o teu conhecimento, o vasto conhecimento. É muito importante e é raro. O conhecimento ligado à literacia financeira infantil não é algo que encontro como as pedras da calçada, por exemplo, e acho que é cada vez mais necessário. E como falámos há bocadinho, a sociedade está muito acelerada, infelizmente, está cada vez mais procrastinadora, as pessoas dependem cada vez mais do que o sistema dá. Exato. Por isso é cada vez mais importante nós, e eu pelo menos como adulto, sinto que os meus pais deram-me a educação necessária, não faltaram com nada, mas sinto que houve falta da parte de como vou gerir o meu dinheiro, o que é que vou fazer quando acabar a escola, quando acabar a faculdade. Nem na escola, nem na faculdade me ensinaram isso, por isso acho que é muito importante a gente começar desde pequeninos a tratar daquilo que é cada vez mais necessário, como já o disse. Como é que a Cristina passa do seu percurso profissional de gestora de risco em construção, exatamente, para educadora infantil? É assim, a transição de carreira. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui no teu podcast, por várias razões. A primeira, porque é mais um canal onde nós podemos falar de literacia financeira e onde podemos falar de literacia financeira, no caso em particular, literacia financeira infantil, que eu sei que também é uma área que tu gostas bastante e na qual também te estás a aprofundar cada vez mais. E, portanto, parabéns por isso. Como é que a Cristina passa? E que a Cristina é minha professora. Mentora, exatamente. O Eugênio já está a dar cartas e a levar isto na prática. Já agora, só fazer este preâmbulo antes de começarmos, que o Eugênio iniciou a mentoria e passado 3 semanas ou um mês, pouco depois disto, já estava a aplicar isto na prática. Portanto, eu costumo dizer que é assim, estas pessoas é que realmente vão fazer a diferença, porque não há nada como a gente aprender e fazer. Portanto, logo aí, eu acho que já é de tirar o chapéu. Voltando então aqui à pergunta. A Cristina faz uma transição de carreira recente, portanto eu não abandonei por completo, ao fim e ao cabo 20 anos que eu tenho na área da construção, mas acabei por decidir há 6 meses, mais coisa menos coisa, 6 meses atrás na minha vida, de que já não fazia sentido eu dedicar-me exclusivamente a essa área de negócio. Porquê? Porque descobri que eu tinha uma outra grande paixão, que me acompanha desde os meus 17 anos de idade, e mais especificamente, há 11 anos, quando o Tomás nasceu, eu descobri esta maravilha da educação financeira infantil. Portanto, só para as pessoas perceberem aqui um bocadinho o contexto, eu tenho um episódio que não vou contar aqui na minha história, que me marca muito a minha vida, e faz com que eu me aprofunde na área da educação financeira, na altura só para mim e para os adultos, não é?
E portanto era o meu hobby. Portanto, as pessoas quando diziam assim, o que é que tu não tens nada para fazer? Eu lia relatórios de contas, lia livros de finanças, via podcasts de finanças, portanto, todo o meu hobby estava sempre relacionado de alguma forma ou a negócios ou à área da literacia financeira e investimentos. Quando o Tomás nasce, por conta do que me acontece lá no passado, eu começo a ter esta preocupação muito grande de querer começar a ensinar finanças ao meu filho. Só que eu começo a perceber que tudo aquilo que eu tentava com o Tomás falhava redondamente. Quer dizer, e o meu filho tinha 1 ano de idade, portanto o problema obviamente não podia ser do meu filho. E então isso faz com que eu comece à procura de informação específica da educação financeira infantil e eu começo a perceber que no mundo não havia assim tanta coisa estruturada e totalmente direcionada para as crianças. Portanto, existem, é preciso também ter essa clareza, existem projetos, há escolas que se dedicam à literacia financeira, há países que já têm isto nos currículos. A pergunta é suficiente? A questão é, muitas vezes não está estruturado e depois aquilo que eu encontrava, existem 2 ou 3 modelos, não correspondiam exatamente àquilo que eu achava que deveria fazer sentido na educação financeira infantil. E porquê? Porque uma das coisas que eu percebi é que, e mais uma vez, pegando aqui nas tuas palavras, a correria que tem sido a sociedade e a forma como a sociedade se tem evoluído, nós cada vez mais estamos apenas e só preocupados com a ponta final e com o resultado final. E quando nós estamos a falar de formação de seres humanos, o resultado final é condicionado a um conjunto de coisas que aconteceram na nossa vida, nomeadamente a toda a estruturação de crenças, a nossa inteligência emocional e etc. Não é por acaso que nós muitas vezes, e nós somos de uma geração que está a passar muito por isso, que andamos todos agora a correr para as terapias e para o autodesenvolvimento e a perceber que nós todos temos aqui uma criança interior que de alguma maneira poderia ter sido mais bem tratada, digamos assim, ou mais bem cuidada, e isto não tem nada a ver com maus tratos, tem a ver com questões emocionais, que era muito descuidado, não é? Os nossos pais deram-nos o melhor que tinham com o que sabiam. Sem dúvida. E então, nessa medida, eu percebi que, apesar de haver já muitas coisas estruturadas na educação financeira infantil, não haviam muito poucas aquelas que tinham como ponto de partida o neurodesenvolvimento da criança. Portanto, o respeito pelo neurodesenvolvimento da criança. E depois, em cima desta camada, é que nós adicionaríamos então o conhecimento técnico da literacia financeira. Ao perceber isso, eu comecei à procura de informação, portanto, é uma área que eu estudo há muitos anos, que eu me aprofundo há muitos anos. Tirei várias formações nos Estados Unidos, na Austrália, e depois acabei por fazer uma pós-graduação específica no Brasil, onde descobri uma coisa que para mim foi o que mudou tudo, a neurociência. E como a neurociência, e quanto mais a gente conhece o nosso cérebro, cada vez a gente sabe menos, portanto, para mim nunca fez tanto sentido a velha frase que é quanto mais sei, menos sei, porque realmente isso foi o que mudou. Pronto. E quando isso muda, eu começo a tentar um conjunto de estratégias e técnicas com o meu filho e, curiosamente, aquilo que eu às vezes andava a tentar fazer há meses sem resultados, de repente mudava. E lá está, e não era milagre, tinha a ver exatamente que eu, em vez de me estar a focar no resultado final, eu comecei-me a focar na causa, não é? E nas necessidades, e porque é que isto está a acontecer, e obviamente introduzindo aqui o conceito de dinheiro. Isto foi fluindo, portanto eu fui fazendo para mim e lá em casa. 5 anos depois nasce a minha filha e aquilo que eu tinha estado ali 2 anos a patinar com o meu filho, quando a Teresa nasce, a coisa flui completamente diferente e portanto há logo aqui uma grande diferença que eu noto, porque ainda tive aquela crença de se calhar foi sorte, só foi com um. Claro que eu já ia dando umas dicas e ajudando aqui alguns amigos e tal, mas quer dizer, não era nada assim estruturado de acompanhamento para perceber ou para poder monitorizar do género, não, se eu fizer isto funciona, se eu testar não sei o quê. E então comecei por fazer em casa e aquilo que eu noto é que quando eu começo com a Teresa, lá está, já com meses, a coisa foi completamente diferente, mas completamente diferente. O tempo passou, tudo muito normal, eu continuava na minha vida profissional normal e portanto este continuava a ser o meu hobby, portanto na altura já me desfocava um bocado mais da literacia financeira para adultos, a estudar muito mais literacia financeira para crianças, até que o ano passado eu tomo uma decisão, há 2 anos eu tomei uma decisão que assim, eu já estava muito cansada da vida que eu tinha e não porque não gostava do que fazia, eu adoro e sempre adorei o que fazia.
mas aquilo que eu fazia é um desgaste mental muito grande, já para não falar um desgaste físico, não é? Portanto, eu passei por 12 países diferentes a fazer obras. E também a ausência. E muito tempo fora, portanto, eu estava muito tempo fora dos meus filhos e eu estava muito cansada dessa vida, e então eu precisava de fazer qualquer coisa. E então comecei por procurar melhorar a minha oratória, a comunicação, porque apesar de eu sempre ter gostado de falar muito e de falar muito, eu tinha muitas reuniões, eu tinha que falar para muitas pessoas. Agora continuo a fazê-lo. Eu achava que era-me sempre apontado, quer dizer, Cristina, tu às vezes assim, devias melhorar mais a tua oratória, porque isto não é o que se fala, é como se fala. Okay. Então eu comecei a procurar muito, fiz Tony Robbins, portanto, eu tive aqui uma introspeção, digamos assim, um processo de autodesenvolvimento interessante. Claro. Até que dou de caras com a minha atual mentora, que eu faço parte de uma mentoria grande no Brasil, em que ela é mentora de palestrantes. Okay. E eu na altura achei que não tinha nada, é engraçado o que me estás a fazer, voltar aqui a um episódio interessante. Eu procurei a Tati, portanto a história das palestras, para trazer para o mundo... Desculpa, estava agora a vir na viagem, estava a ouvir o teu podcast e por acaso era com a Tati. É verdade, sim. E eu fui para ela porque trazia assim, bom, eu já tenho tanta experiência na área da construção, já passei por tantos países, já tenho... se calhar pode ser alguma coisa que eu posso ajudar outras pessoas. Ou seja, nem sequer tinha nada a ver com a literacia financeira. Só que a gente faz um exercício muito interessante numa imersão que a primeira imersão que eu faço com ela, que é nós fazemos a linha da vida e depois fazemos um exercício que, se as pessoas não conhecerem, sugiro que googlem a procurar, que é um exercício que é o Ikigai. Ikigai, sim. Que basicamente aquilo tem uma espécie de 3 quadrantes e nós vamos fazendo um conjunto de perguntas do que é que tu gostas, pronto, aquilo para tentarmos procurar o nosso propósito. E é curioso que em todos os quadrantes lá vinha a literacia financeira e começava a vir com muita frequência a literacia financeira infantil. E ela, neste exercício, quando nós vamos depois fazer aqui uma espécie de um resumo, ela diz assim, Cristina, tu já reparaste que o teu passatempo preferido tem a ver com finanças. Tu adoras falar. A tua história de vida é marcada por um episódio financeiro. Será que tu não tens aí nada para acrescentar ao mundo que tenha a ver com isto? É e portanto foi assim que o trigger acontece. Okay. E eu comecei a perceber que é assim, se realmente se calhar aquilo que eu faço aqui só num círculo mais fechado, se calhar faz falta ao mundo, porque realmente, quer dizer, eu noto que há uma falha no mundo, não há um método que eu considero que cumpra aqui um conjunto de princípios que eu acho relevantes no que diz respeito a trazer este tema para as crianças. Cada vez mais eu estou-me sempre a queixar, a dizer que há falta de literacia financeira em Portugal, que isto devia começar mais cedo. Estamos em rodas de amigos, de investidores e todos dizem, se eu soubesse isto, tinha começado lá atrás. E eu de repente dou por mim a dizer assim, Cristina, tu tens o conhecimento, tu estudas isto há anos, tu tens métodos testados e comprovados, o que é que pode correr mal? Se correr mal, fechas a porta e vais-te embora. Claro. E portanto, é assim. Portanto, fazendo esta história comprida, mas não é uma transição de carreira que acontece do género altamente estruturada, pensada, já era um plano que eu tinha, não foi nada disso. Sim, portanto, mas também pode deixar claro para quem pensa, porque eu já encontrei nos ciclos de amizade, o que eu estou a fazer também, comecei com o desenvolvimento pessoal, ou seja, tenho 38 anos, aos 31 estava com a Cristina, levei uma chapada, quando o meu filho nasceu, disse assim, eu estou no caminho errado. Eu não estou a dar segurança nem a mim, financeira, nem ao meu filho. Eu também comecei assim o meu caminho no desenvolvimento pessoal, na literacia financeira. É engraçado, não é? Mas para famílias, mas começámos todos, pelo menos o que eu vejo... De dentro para fora, não é? E quem não começa assim é difícil. É mesmo. E agora fugi o que eu queria dizer, fugi mesmo. Mas pronto, prosseguindo. Não, e era para dizer exatamente isso, ou seja, não é uma transição de carreira que acontece de forma muito pensada e que já estivesse aqui com um plano, digamos assim, altamente estruturado, que é eu já sei que eu quero ser educadora financeira, não foi nada disso. Claro. Foi uma coisa que surgiu e que acabou por unir aqui uns pontos soltos na minha história e que acabou realmente por se transformar numa missão e num propósito. Ou seja, eu às vezes acho que isto tinha mesmo que acontecer na minha vida até para resolver muito o meu passado, não é? Okay. Portanto, era algo que eu tinha resolvido, prosperei, resolvi facilmente, consegui, não foi facilmente, estou a dizer que foi facilmente, mas não foi, um processo complexo que a minha família passou, mas que eu achava que estava muito bem resolvido. Porque a vida aconteceu, eu prosperei, a coisa aconteceu,
mas realmente percebi que é assim, Cristina, aquilo se calhar te aconteceu e aquilo que está a acontecer agora com a história dos teus filhos e tu estás a aprofundar nisto é porque se calhar tu precisas de trazer para o mundo mais do que só dizer que as pessoas podem ter uma vida financeira próspera. E, eu já me lembrei do que eu queria dizer. E queria dizer que, como já acontece comigo, há pessoas que dizem, agora fazes mentorias e dás algumas formações, palestras, mas as pessoas esquecem-se que todo o trabalho que está por trás, o da Cristina especialmente, na E-Money, para criar aquela base toda, aquela estrutura toda, dá tanto trabalho. E só responsabilidades. As pessoas olham muito para o palco e hoje em dia, então, nesta sociedade cada vez mais acelerada e de consumo muito rápido, as pessoas... eu não queria usar a palavra inveja, porque muitas vezes até não é inveja. Eu gosto que as pessoas o troquem a inveja por ambição. Ambicionem-se chegar onde as pessoas que vocês admiram estão. Mas lembrem-se sempre que se aquelas pessoas estão onde estão, há muito trabalho por trás desenvolvido. Portanto, as pessoas olham para o palco, mas não veem os bastidores. Mesmo ontem... E os bastidores não são muitas vezes bonitos. Não são. Nada. E ainda ontem Quantas vezes chorou? Muitas. E continua a fazer de vez em quando. Muitas vezes, choro muitas vezes. É verdade. Eu posso dizer que o mês passado, só para as pessoas terem, e faço de bom grado, quando depois a gente resume as coisas e diz assim, mas valeu a pena, valeu. Mas é duro. O mês passado, só para as pessoas terem uma ideia, eu não tive nenhum fim de semana em casa. E quando eu digo não estive em casa, não foi do género fui para o Porto. Não é? Eu tive, o primeiro fim de semana eu fui para o Brasil 4 dias, eu cheguei, fui para Angola, tive uma semana em Angola, cheguei, fui dar uma palestra para a Albergaria à Velha, cheguei, voltei para o Brasil, portanto os 4 fins de semana de maio, eu praticamente tive com os meus filhos 2, 3 dias por semana. Agora, como é que isto se faz? Cristina, mas aí não estás a conseguir balançar a vida pessoal com a vida profissional, era suposto teres mais tempo, Quando nós estamos num processo, eu acho que também é preciso as pessoas terem esta noção, quando nós estamos num processo de construção, não tenham a ilusão e o romantismo de que vamos ter tempo para o tempo todo disponível, que os horários é tudo só como a gente quer. Não é isso que acontece. Eu costumo dizer que quando nós começamos a empreender temos menos tempo, menos dinheiro e menos disponibilidade para a família. É verdade. Mas é assim que se constrói. Mas pelo menos no início, não é? No início. As pessoas têm que ver isto como fases, não é? Eu costumo muito fazer a comparação à malta que faz surf. Tem que passar a parte da arrebentação para depois chegar ali e depois estar calmo, analisar e qual é a onda que vai apanhar. Acho que a Cristina também, e eu também, a Cristina, e eu mais do que a Cristina, estamos nessa fase da arrebentação, não é? E às vezes quando a gente pensa que já passámos a arrebentação, vem mais uma vez uma vaga grande para nos meter no sítio e dizer assim, calma que isto agora não são só rosas, volta e meia. Como é que se muda isto? Já agora só para as pessoas ficarem com esta ideia, porque empreender não é fácil, empreender em Portugal é mais complexo ainda, porque há muito poucos estímulos, é muito desafiante. Como é que se consegue conciliar isto com a família, com os filhos e etc? Trazendo os filhos para dentro, sintonizando-os no mesmo canal. Os meus filhos sabem muito bem qual é o propósito da E-Money, sabem o que é a E-Money, sabem o que é que a E-Money... Eles fazem parte do projeto e, portanto, eles sentem-se parte integrante. Sabem que isso vai obrigar a que muitas vezes haja sacrifícios. É óbvio que depois tem que haver aqui um contrabalançar, não é? Não só da parte do pai dos meus filhos, obviamente, mas a estrutura familiar é muito importante, portanto, lá está, não caminhem sozinhos. A estrutura familiar ou as pessoas de apoio são importantes, mas incluam-nos. Porque as crianças conseguem compreender muito mais coisas do que aquelas que muitas vezes a gente imagina, e quando eles se sentem parte integrante, eles compreendem. Podem não gostar e não aceitar, e está tudo bem. É como um adulto, não é? É como entre homem e mulher. Eu até posso dizer assim, eu sei que é para o nosso bem, mas eu estou contente com isto, gostava que, sei lá, que o Eugénio estivesse mais disponível para mim agora. Gostava. Mas conseguem compreender que é por um bem maior. Portanto, é integrar, fazer parte e muitas vezes até lhes pedir a opinião. Eu posso dizer que o Tomás, ainda ontem eram 23h30, nós estávamos a filmar, o Tomás já acabou a escola e o Tomás gosta de ficar ali a fazer as coisas dele e a observar, mas ele volta e meia vem dar umas dicas e diz assim, mãe, eu acho que neste vídeo tu fizeste não sei o quê, eu acho que naquele não sei o que tu fizeste não sei o que mais. E é super interessante e eles depois quando percebem que nós até ouvimos as opiniões deles e muitas vezes até fazemos o que eles estão a dizer, eles acham maravilhoso. Maravilhoso. Fugindo aqui um bocadinho ao meu guião,
como é que perspectivas o futuro da Eimani? Ou seja, o que é que quer dizer? Vais trabalhar sempre sozinha ou queres criar uma equipa de educadores contigo? A Eimani nunca foi pensada para ser a Cristina. Okay. A Cristina é a cara da Eimani, okay, mas a Eimani vai ter que ser muito maior do que a Cristina. Foi assim que a Eimani foi pensada. O grande propósito da Eimani é ser realmente uma das maiores referências do mundo na área da educação financeira infantil. E o grande propósito, que já começámos este ano, e tu fazes parte desse projeto, é termos uma equipa de educadores financeiros infantis, portanto, embaixadores, vamos lhes chamar assim, da Eimani, que levem a mensagem da Eimani, a metodologia e a estrutura da Eimani para este país e para outros. Porque é uma metodologia testada, comprovada, e que eu sozinha não vou nunca conseguir fazê-la chegar a todo lado. Eu tenho desde o princípio número 1, e tu sabes isso, que eu sempre disse, eu sou a cara e a voz e a pessoa que tem a responsabilidade de trazer luz e de trazer este tema para a ribalta. Tenho a responsabilidade de formar pais, quem quer ser formado, mas acima de tudo formar educadores financeiros infantis para levarem a minha mensagem e a mensagem da Eimani para onde quiserem. Okay. O que isto quer dizer o quê? A Eimani não vai para as escolas. Quem há de ir para as escolas são as pessoas formadas pela Eimani. Okay. Pontualmente podemos ajudar em processos de consultoria, de montar um programa, mas se me pedirem assim, não, eu hei de ter o Eugénio, a Marisa, o fulano, o Beltrano, para dizer assim, não, eu tenho pessoas tão ou mais qualificadas do que eu, okay, para poderem ir fazer isso e entregar isso nas escolas. Perfeito, perfeito. E espero bem que isso concretize rápido, porque estamos contra o tempo e precisamos de correr, nem caminhar. Então depois em marcha a Eimani com base no método 3Cs. Exatamente. Compromisso, coerência e consistência. Podes explicar como este método se aplica na prática, especialmente no contexto familiar? Este 3Cs tem a ver, lá está, com a minha história, aquilo que me aconteceu. E o que é que eu percebi? Eu percebi que, apesar de serem 3 chavões, as pessoas dizem assim, toda a gente sabe que temos que ter compromisso, toda a gente sabe que temos que ser coerentes, e toda a gente sabe que temos que ser consistentes. O toda a gente sabe é espetacular, o problema é a gente conseguir pôr isto em prática. O que é que eu percebi ao longo da minha vida, quando eu comecei a pensar no negócio, e o que é que eu percebi que eu fazia sempre? Cristina, o que é que te trouxe até aqui e qual foi o caminho que tu trilhaste para que conseguisse chegar onde tu chegaste e que outras pessoas que passaram por situações similares não conseguiram? Então eu percebi sempre que eu era uma pessoa altamente comprometida. Ok. E quando eu digo altamente comprometida, eu muitas vezes fiz coisas só porque tinha mesmo que fazer. Não me apetecia fazer, não tinha necessidade de as fazer, mas eu tinha feito um compromisso ou comigo ou com outra pessoa qualquer de fazer. Portanto, o compromisso para mim tem que ser o pilar número 1. E dentro de um contexto familiar é o ponto fulcral, porque nós temos que perceber de uma vez para sempre de que os nossos filhos não são mais tipo um check na box que durante muito tempo foi feito do género. Eu tenho que casar, ter filhos, ter uma casa, ter um carro bom à porta. Os filhos não são uma check na box. São seres que nós que vieram para nos acrescentar. E portanto, se vieram para nos acrescentar, têm que ter voz. E eu tenho que ter um compromisso tão sério para eles como eles têm que ter para comigo. Portanto, este é o primeiro pilar, que é assim, perceber que há um compromisso de educar e de dar as ferramentas a estes seres para eles serem aquilo que eles quiserem vir a ser, ou até que a sociedade e o mundo nos proporcione ser. A coerência, porque eu percebi há muito tempo atrás que é um valor para mim inegociável. Okay. E entendi que quanto mais coerentes nós somos, independentemente, e eu costumo dizer isso muitas vezes, até porque há pessoas que dizem assim, está bem, mas há pessoas que são coerentes de coisas péssimas, está bem, mas ninguém os pode acusar de incoerência. Portanto, eles fazem aquilo que afirmam que fazem. Agora, se depois é para o lado bom ou para o lado mau, isso é outra discussão. Entendi que quanto mais coerente eu era, quanto mais eu praticava aquilo que eu dizia, mais resultados eu tinha. E fazia-me outra coisa, que fazia-me eu conseguir dormir todos os dias descansada na almofada, sem problemas absolutamente. Portanto, eu nunca tive esse drama do género. Ai, Cristina, mas porque eu durante muito tempo fui acusada de dizes tudo como aos malucos, não tens filtros, etc, etc.
pode ser uma Alguém assim? pode ser uma crítica, e pode ser uma crítica que lá está, foi que me fez procurar muito a oratória, a comunicação. Claro. Por isso agora já percebem porque é que foi aquela primeira frase que eu disse do não é o que tu dizes, é como tu dizes. Mas o que é que isso fez? Fez com que eu também fosse muito autêntica, não é? Portanto, havia um selo de autenticidade e eu fui percebendo isso não só na minha vida pessoal, como na minha vida profissional. E eu hoje posso me orgulhar que para os sítios onde eu passei, e eu já trabalhei, como já perceberam, em muitos sítios, com muitas pessoas, em várias geografias, há um antes e um depois da Cristina entrar em qualquer sítio. E isso marca. Agora, podia ser por uma má razão, mas os resultados demonstraram que não. Foram, e posso dar aqui até uma piada que é, eu há relativamente pouco tempo voltei a trabalhar com uma empresa com a qual tenho um relacionamento de muitos anos e que estive ausente lá está há 2 anos e decidi nesta transição de carreira ficar com alguns clientes com os quais eu gostava bastante e essa empresa foi uma delas. E quando isto aconteceu mais ou menos em outubro, novembro do ano passado, quando fizemos essa reunião magna para eu voltar, com toda a equipa da obra, foi muito interessante porque o diretor de contrato chamou toda a gente e havia obviamente muitas pessoas que lá estavam que eu já conhecia de anos e disseram assim, eu tenho 2 notícias para vos dar, uma boa e uma má, qual é que vocês querem? E o pessoal começou todo assim, primeira má, a Cristina voltou. E eu tenho boa, a Cristina voltou. Ou seja, quando nós ao fim de 20 anos de trabalho temos este tipo de discurso, demonstra que a autenticidade, a coerência é um caminho. Pronto, e isso foi o segundo pilar, vem muito, lá está, marcam muito a minha história de vida profissional e pessoal. E depois a questão da consistência. E a consistência vem por 2 grandes áreas. Primeira pela financeira, eu percebi que as finanças são tudo menos sexys e, portanto, a gente traçar um plano e repetir sistematicamente o mesmo plano é realmente o que dá resultado. E eu percebi que fazer isso, lá está, a repetição é que leva à excelência, que é a repetição que é o treino, não é? Portanto, o treino que vai fazer com que eu consiga melhorar cada vez mais e que me leva a resultados cada vez maiores. E eu soube isso não só pela área financeira, como também porque eu durante muitos anos pratiquei um desporto de alta competição e aquilo que o desporto de alta competição nos ensina a todos os atletas que já praticaram ou que praticam é que não há como a repetição. Eu hoje em dia brinco até agora por causa desta nossa nova área e do digital, que é assim, as pessoas olham para os meus vídeos e acham que isto é tudo super natural e que eu tenho imenso jeito para gravar vídeos. Não é? Eu posso-vos dizer que é assim, aquilo que eu meti na minha cabeça foi, que é um contrassenso à maior parte, é uma frase, as pessoas dizem assim, mais vale pouco mas com qualidade. Eu cheguei à conclusão que a qualidade vem da quantidade. Porque quanto mais a gente faz e cada vez que a gente faz mal, melhor. A gente melhora. Portanto, há coisas em que eu não sou nada apologista do pouco mas bom. Para chegar ao pouco mas bom, tem que ser primeiro em massa, fazer, para conseguirmos chegar à excelência. Isso é muito engraçado porque, como disse, vinha no caminho a dar acompanhamento a uma aluna minha, uma cliente minha, e estava a dizer uma coisa, repete, não pares. O caminho não é monótono, é repetitivo, mas de monotonia não tem nada. Porquê? Porque ao longo do caminho o processo é sempre o mesmo, vais sempre repetir, mas ao longo do caminho vais começar a notar, de uma forma do teu subconsciente, já alterações. Não, e parece que às vezes de repente aquilo que antes era uma pedra, não é? No caminho, agora já não é. Há outra pedra qualquer, mas já não é a mesma. Já não é a mesma. E portanto, os 3 Cs nascem exatamente por causa disto, da minha história de vida e ao fim e ao cabo foi quando eu fiz uma análise. Pensem no género de uma engenharia reversa, não é? Tipo, ok, vamos parar, Cristina, e o que é que te trouxe até aqui? Quais é que foram as coisas que tu fizeste e que deram resultado? Que se tu tivesses que dizer a alguém para fazer, não é? Que caminho é que tinhas que seguir, que resultaram? E eu, quando fiz essa engenharia reversa, eu percebi que foram estes 3 pilares que em todas as áreas da minha vida eu sistematicamente apliquei. Porquê que eu reparo muito, e eu também faço desporto, não é de alta competição, mas é de alto desgaste. Faço trails, ultra trails, agora em outubro vou fazer 100 km de ultra trail. E porquê que eu reparo que em pessoas de sucesso, eu posso-me denominar a minha pessoa de sucesso porque consigo alcançar os objetivos que me proponho, não é? E
e mais eu caminho, mais fácil se torna-se eu chegar lá. É verdade, é entendes? E porque é que eu vejo que as pessoas de sucesso todas têm um desporto de alta competição ou um desporto exigente? É assim, uma coisa que eu também comecei a perceber ao longo da minha caminhada, das pessoas que atingiram o sucesso, e o sucesso tem várias definições, cada uma tem a sua, têm padrões. Eu noto que nós começamos a reparar nos grandes líderes, nos grandes esportistas, portanto, as pessoas que atingiram de alguma forma, quer seja o sucesso desportivo, o sucesso profissional, qualquer forma de sucesso, têm padrões. Okay. Pronto. E se nós repararmos, são pessoas que acabam por cumprir de alguma forma os 3 Cs que eu acabei aqui de falar, e acabam por fazer uma coisa que tem muito a ver exatamente com a questão do desporto. O desporto dá-nos uma disciplina, um foco muito grande e faz-nos uma coisa que eu acho que é mais incrível e que nós temos que estar constantemente a lembrar disto, que é mete-nos o ego no sítio. Que é constantemente nos diz assim, meu amigo, quando tu achas que chegar lá acima é fácil, ficar lá em cima é muito difícil. E cada vez que alguém acha que já está, vem e a gente leva uma cacetada, ou vem uma lesão, ou vem um problema psicológico, ou seja, e ele diz-nos assim, tens que voltar a fazer o ciclo todo outra vez. Tens que voltar a fazer o ciclo todo outra vez. E isso vai-nos dando uma resiliência muito, muito grande. Portanto, o desporto, quando é praticado, seja ele de alta competição, ou de recorrência, ou traz-nos isto, que é a resiliência, e a resiliência não é mais do que nós termos a capacidade de voltar ao ponto onde estávamos cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. A gente cai e mais depressa a gente se levanta, a gente cai, mas mais depressa a gente consegue. Porquê? Porque já sabemos o caminho, a gente já sabe a receita para lá chegar. É duro? É duro. É fácil? Não. Mas a gente sabe que é daquela maneira que a gente lá chega. E o desporto dá-nos isso, não é? Portanto, dá-nos a humildade de dizer que cada vez que a gente acha que já está, diz assim, não está não. Não está não. E, portanto, dá-nos esta humildade, não é? Portanto, a chapada na cara de quem diz, tu vais ter que continuar a fazer, se queres continuar aqui, tens que continuar a fazer o que estavas a fazer, ou mais, não é? Porque se quiseres mais, tens que fazer um bocadinho mais, claro. A tal extra mile. E depois dá-nos esta coisa do foco, da resistência, do não desistir. Portanto, que é uma coisa que eu noto muito, quem quem faz desporto, quem faz desporto com algum objetivo, seja ele de competição ou com algum objetivo específico, começa a ter a crença, porque às vezes as pessoas também acham que as crenças são todas más, começa a ter esta crença que eu não desisto. Isto é uma crença, só que é uma crença que nos impulsiona, não é? A crença é como a dívida. Exatamente. A boa e a má. Exatamente. E eu por acaso reprogramei bem a minha mente que quando a gente encontra as dificuldades no caminho, não é? E como dizes, choramos às vezes, porque também somos humanos, não é? E sentimos frustrados, às vezes incapacitados, ou sentimos falta de forças, especialmente mentais às vezes. Mas eu incuti a mim mesmo, como disse, vou fazer os 100 km, já fiz 60 km e quando tenho dificuldades, começo a pensar assim, mas se eu já corri 60 km durante 7 horas e meia, agora quero correr 100, cá de serem com alguma altitude e vai ser se calhar 17 horas a correr e é extremamente difícil, porque é que isso que me proponho tem que ser difícil? Ou seja, faço muita analogia ao desporto, se eu conseguir ultrapassar essas dificuldades, então esta é mais fácil. Não, eu acho que tem muito a ver com isso, é a capacidade que nós vamos tendo ao longo do tempo de relativizar as coisas. É isso mesmo. E às vezes o relativizar não quer dizer que... Porque às vezes há essa questão também da gente dizer assim, está bem, mas agora parece que tudo deixou de ser importante, passou a ser mais... Não tem nada a ver com isso, é relativizar as coisas face aos outros. É isso mesmo. Que é a história da empatia, não é? É um bocadinho, pegando agora já aqui numa das coisas que a gente trabalha muito na educação financeira infantil, que é a nossa capacidade de meter nos sapatos dos outros, que é assim, há pessoas com situações muito mais graves do que as nossas, quer dizer, a gente está aqui a lutar, lá está, é uma dificuldade correr mais de 40 km, mas quer dizer, há pessoas que nem conseguem correr 10. É mesmo. Ou seja, é a história da gente relativizar, que é assim, ok, são mais 40, se calhar tu agora estás naquela fase que é assim, preciso de mais 10 agora. Depois quando chegares aos não é? Imagino eu que seja assim, porque todos nós no processo, claro. O processo normalmente do desporto é assim, não é? Eu lembro-me com os saltos era a mesma coisa, que é, Cristina, tu já fazes provas de 1,40 m top, tu queres fazer prova de grandes prémios, como é que vai ser? Pá, vamos começar por subir mais um degrauzinho. Quando eu já estiver à vontade com mais um degrauzinho, passamos a mais um degrauzinho.
porque tem que ser assim. O problema é que às vezes a gente olha logo para a ponta final, epá, não vou ser capaz, claro, caramba, há um gap enorme. Agora, a caminho faz-se caminhando. É verdade, mas em termos de, por exemplo, aqui, fugindo aqui ao podcast, em termos de corrida, passa-se um pouco ao contrário. Imagina, eu quando fiz a primeira maratona, que são os 42 km, o máximo que tinha corrido antes eram 24 km. Sei, fiz quase mais 80% por cima, mas o treino sempre foi treinos curtos. Mas eu fiquei a saber isso, que no caso da corrida vocês nunca correm a distância completa, não é? Nunca. Ou seja, imagina, agora vou fazer os 100, não é? Eu nunca vou correr os 100 até lá. Pois é. Vou correr 50, 60, 40. Mas eu soube isso no atletismo, era uma coisa que eu não conhecia no atletismo, vocês nunca correm a distância exatamente igual. Ou seja, está aqui uma engraçado, não é? Uma engraçada gestão de riscos também. Exato. Não é? Tal e qual como fazendo nas finanças. Exato. Será que sou capaz? E se correr mal? Se correr mal, vou fazer o tipo ano. Pois é a questão dos planos de contingência, não é? E eu acho que é muito isso, porque o risco não é mais do que, é a ilusão de que as pessoas acham que vão poder controlar todas as variáveis. A gente tem que conhecer o máximo de variáveis possíveis. Claro. E ter ali uma solução para a maioria das variáveis, mas a gente nunca vai dominar as variáveis todas, não é? É isso mesmo. Cristina, em relação à comunidade que criou, que é a Imani, da qual eu faço parte com todo o gosto, porque estou a aprender e eu adoro aprender para depois poder semear aquilo que vou colher de ti, e também aqui o livro Desperta o Gênio Financeiro do Seu Filho. Vou à metade, está aqui. Boa. Não consegui acabar porque tenho outra uma pilha. A minha mulher diz-me sempre: arruma a pilha, ainda não acabei. Só sai daí quando eu acabar. Eu tenho mais ou menos o mesmo problema em casa. E no cima agora estamos na Feira do Livro. Pois é. E eu ainda por cima vou ter que ir fazer lá um workshop e já sei que vou vir de lá assim, não é? Diz assim: Cristina, mas tu ainda não leste, mas eu tenho que ser. Tem que ser, faz parte mesmo. Então temos a comunidade e o livro Desperta o Gênio Financeiro do Seu Filho. Como é que tem sido, como é que está a ser, como é que eu estou a dizer, quais são os resultados que estás a obter como feedback das famílias que estou a acompanhar, com quem estás a trabalhar, o feedback das pessoas que já leram o livro e aplicaram com os seus filhos? Como é que estás a ver o feedback? Como é que é? Olha, tem sido... O que é que tu sentes em relação ao teu trabalho para esta... Olha, para a comunidade que quer aprender, claro. É um misto de emoção, porque às vezes a gente começa a gente entra neste processo do fazer, não é? E eu tenho que me obrigar muitas vezes a parar para fazer pequenas comemorações, porque a gente entra muito neste modo automático do fazer. É importante fazer comemorações. E eu tenho que me obrigar, lá está, é importante a gente conhecer-se para a gente perceber coisa é, porque eu sou uma pessoa que lá está, poucas vezes paro para dizer assim, agora é a altura não é só, é a altura de desfrutar de qualquer coisa. Porque eu tenho muita tendência de dizer, ok, já está, bora, próximo, já está, bora, próximo. E não pode ser assim, pronto. Então tem sido um doce amargo, porquê? Porque eu tenho feito, vou colhendo muitas coisas, obrigo-me a comemorar, mas o feedback tem sido maravilhoso. Muito melhor do que, se tu me perguntas assim, mas tu tinhas uma expectativa? Não, porque isso depois também é o desporto que nos traz muitas vezes, que é a gestão de expectativas, é uma gestão que a gente começa a aprender a fazer e não é ser pessimista, porque eu não sou nada pessimista, eu sou sempre a pessoa que vê o copo meio cheio, mas na gestão de expectativas das pessoas, eu sou sempre muito moderada, ou seja, eu nem sequer crio essa expectativa. E portanto, tem sido uma surpresa muito agradável eu ter as pessoas a dizer, Cristina, tu fizeste-me ver coisas até da educação, não só da educação financeira, que eu nunca tinha percebido, que eu nunca tinha visto, ou seja, eu nem sequer nunca me tinha apercebido de que o cérebro do meu filho trabalhava assim. Eu nem sequer nunca me tinha apercebido que realmente havia coisas que é o espelho, não é? Que ele está a fazer aquilo porque eu faço. Ou seja, e isto para mim é clarificador. Qual foi a grande lição que eu aprendi ao longo deste processo e que tenho insistido muito nisso e digo muitas vezes isto até para eu nunca me esquecer. 1% daquilo que eu sei pode ser 100% de algo que outra pessoa não saiba. E nós termos esta clareza que às vezes aquilo que para mim é super básico, que para mim é tipo óbvio, não é de género, mas como assim não sabes? Epá, a outra pessoa tem a humildade de dizer que é assim, epá, se calhar a outra pessoa não sabe. E se calhar isso pode mudar a vida da outra pessoa. Ver mudar vidas de famílias, para mim, tem sido
o melhor, a melhor recompensa que eu posso ter. A melhor recompensa. Estamos aqui com um conjunto de crianças, portanto, que são o nosso público-alvo. É por eles que a gente está a fazer isto. E eles mudaram de caminho por nós. Exatamente. Mas podiam ter passado aqui. Podiam ter Obrigado. passado aqui. Porquê? Porque realmente quando a gente vê que através do dinheiro, que é algo que muitas vezes gera tantos anticorpos nas famílias, entre casais, de repente passa a ser o elo de união da família, eu não consigo, até me emociono, expressar em palavras. É altamente, não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague isto. Não há. E estás-te a emocionar, mas até eu tenho aqui uma coisinha. É bom ver, eu conecto muito às pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz a formação, a certificação em coaching, e como é que eu me conectei com a pessoa, quando eu dei a formação? Foi assim, foi pelo, que tem um nome, rapport. O rapport, sim. Entendes? E eu olhei para aquela pessoa e disse, não, é esta pessoa. Mas primeiro ouvi a voz. Disse assim, deixa-me ver que essa voz está-me a chamar. Fui ver, é essa pessoa. E em ti eu vejo o mesmo que muitas pessoas dizem que vêm em mim. Quando falas com amor, falas com mesmo, não tem cariz financeira de fazer dinheiro, de vender mais livros. Claro que há esse resultado e eu não gosto de. Sim, mas claro que há isso é uma consequência positiva. Consequência, sem dúvida. Mas tu falas com. É por isso também, quando convidaste para ir para ver aqui a tua formação, que eu adorei, e aceitaste-me de braços abertos, eu vi o brilho no teu coração e disse assim, esta mulher quer mudar, está a fazer por isso e, como é que eu estou a dizer, é aquela luz que tu falaste e tu tens essa luz. Obrigada. E pronto, falando aqui no crescimento que tens vindo a ter com o feedback com as pessoas, acho que às vezes nem preciso, a pergunta que eu te fiz, qual é o feedback que tens recebido? Às vezes basta abrir as redes sociais ou o teu LinkedIn e ver que estás aqui, estás acolá e cada vez mais estás aqui e acolá. Ou seja, isso é uma consequência de que o teu trabalho está a correr bem, de aquilo que estás a semear, aquilo que está a semear está a ser é muito aceito. isso, é preciso que as pessoas tenham muito essa noção, é plantar todos os dias. Mas depois as pessoas têm que ter outra noção, que é, tu não vais levar o peixinho, vais ensinar a pescar. Ensinar a pescar. E eu digo muito isso, e tu sabes que eu digo muito isso. Eu não dou receitas prontas, eu sou contra, aliás, isso é um princípio basilar das finanças, seja de adultos, seja para crianças, seja para a vida. Eu costumo dizer que é assim, a pior coisa que uma pessoa pode ter na vida é, o meu valor primordial da minha vida pessoal é liberdade. Portanto, se o meu valor primordial é liberdade, eu não posso criar dependências nas pessoas. É verdade. Pronto. E a partir do momento em que eu crio dependências nas pessoas, eu estou a ferir o meu princípio, o meu valor primordial. Portanto, eu ensinar as pessoas a fazer qualquer coisa para que elas fiquem autónomas, livres de decidir se é preto, se é branco, se é amarelo, se é rua, o que for, é estar a dar cumprimento ao meu valor primordial. E, acima de tudo, respeitar aquelas pessoas, porque é assim, aquilo que funciona para mim pode não funcionar para aquela pessoa. E se eu a ponho dependente de uma receita, de uma informação, daquilo que for, então eu estou a ferir o meu princípio primordial, que é a liberdade. Portanto, eu sei que é muito cómodo nós darem-nos o peixinho escalado e as pinhas todas tiradas, mas é muito mais libertador eu saber que se não tiver ninguém a quem recorrer, eu consigo fazer isso tudo e não me atrapalho e está tudo ok. Claro. E eu acho que isso é muito mais libertador. E nós temos a possibilidade de fazer isso com as crianças. Quem é que não quer ver um filho, e a gente sabe, né? A gente fala muito disso, que é assim, qual é o pai ou a mãe que não quer imaginar o filho no futuro, daqui a 20 anos, não é? E o filho não ter o dinheiro não ser um problema na vida dele, ou pelo menos não ser, e quando a gente às vezes fala isto também é preciso ter esta clarificação. Não temos que ser todos milionários. Não temos que ser todos milionários e todos ricos. Temos que ter todos a capacidade de escolher. E que o dinheiro não seja um empecilho para impedir as nossas escolhas. É isso, não é? mesmo. E às vezes as pessoas baralham um bocadinho esta questão de mas agora vamos ser todos financeiramente livres. Não. Ainda ontem gravei um podcast a falar sobre isso, porque eu não acredito que todas as pessoas consigam ser financeiramente livres. Mas há possibilidade das pessoas viverem confortavelmente e com muito mais poder de escolha, em que o dinheiro não é totalmente chamado à razão, não é? Em que está sempre na equação, em que tudo o que a gente faz na nossa vida é mas quanto é que custa? Mas quanto é que não sei o quê? Quando a gente consegue amenizar pelo menos esta situação, eu acho que já é
Isso é aquela coisa básica que tem que haver os polícias, tem que haver a malta das obras, tem que haver a malta os calceteiros. Com certeza. Na parte financeira é igual, tem que haver as pessoas que não são verdadeiramente livres financeiramente, tem que haver. Mas que podem viver financeiramente confortáveis. É isso mesmo, não é? É isso mesmo. Ou seja, que se acontecer um imprevisto, não serão todos milionários, não serão todos milionários, não serão todos fire, não vai acontecer, mas terem a liberdade, eu às vezes costumo dizer que é assim, terem apenas a liberdade, por exemplo, só desta. Eu estou num trabalho em que estou mentalmente exausto, estou a sofrer bullying, e eu tenho a liberdade de, eu vou sair e vou procurar outra coisa. Mas eu nunca mais vou... Não, vou porque tenho a capacidade financeira para me poder aguentar durante um tempo para poder escolher outra coisa. Quanto é que isto não vale? Vale, e eu passei por isso, eu posso dizer, porque eu fui, ainda sou profissional de casinos, porque é um certificado que nós temos durante um prazo. Eu trabalhei 7 anos no casino como croupier. Aqueles dão a bola, dão cartas, e eu amava a profissão, porque conhecia toda a gente de várias classes sociais, jogadores de bola, empresários, milionários, e eu aprendi muito com eles. Há uma coisa que eu levo comigo de um empresário, não posso dizer o nome, que ele disse-me: Eugênio, quando chegares ao primeiro milhão nunca mais paras. Nunca mais paro, e eu vou levar comigo para... Não, eu conheço vários que já fizeram, que já fizeram, mais até, e é exatamente isso, a dificuldade está no primeiro milhão. É isso, e eu estava a dizer, por motivos psicológicos, porque por causa da direção, coisas que aconteciam no trabalho, eu mudei de trabalho, mudei de trabalho, assumi, era um trabalho efetivo, ganhava bem, tinha um filho, tinha contas para pagar, mas aceitei, assumi, e digo-te uma coisa, o sentimento, quando saí, é libertador, é mesmo tipo, uau! Não é? Sinto-me bem, é isso que às vezes a gente, porque às vezes, pronto, vende-se muito hoje em dia e, por um lado, ainda bem, cada vez há mais pessoas a falar de finanças, cada vez há mais pessoas a falar de FIRE, mas eu gosto de trazer porque eu estou já estou aqui um bocadinho há mais anos, não é? Eu já estou com vou fazer 45 anos, estudo e invisto há muitos anos, portanto, eu entro na área das finanças pessoais e investimentos aos 17 anos, portanto, já são muitos anos. E ainda bem que existe este movimento e cada vez há mais pessoas a falar, mas é preciso também ter aqui um bocadinho esta razoabilidade, que é assim, não vai ficar toda a gente milionária, não vai toda a gente reformar-se financeiramente e não fazer nada, porque isso também é uma utopia, isso não existe. E conheço várias pessoas que já há muito tempo têm o FIRE e continuam a trabalhar. Claro. E porquê? Porque isto faz parte do ser humano, a realização, não é? Porque realmente quando nós começamos a fazer o que a gente gosta não é trabalho. Tem alturas muito duras, eu falo disso, eu posso falar disso abertamente. Tem alturas duras no sentido, eu já não tinha necessidade, eu penso isso muitas vezes, que é assim, tu não tinhas necessidade disto, para que é que estás a fazer isto, porque é que estás a trabalhar tantas horas, porque já é maior do que eu, e porque na realidade eu depois, se eu não fizer, até eu não fico bem comigo, porquê? Porque eu gosto. É isso mesmo. Porque eu gosto, porque me dá prazer, porque é o que me realiza. Não é? E eu costumo também levar uma analogia comigo sempre, tem que haver o leão e tem que haver a girafa. Claro. O leão que vai comer a girafa e a girafa que vai comer a erva, e vai-se criar aqui um equilíbrio, entendes? E a pergunta é, quer ser quem? Quer ser o leão ou quer ser a girafa? Olha, eu tenho alturas que quer ser leão e tenho outras alturas que quer ser girafa, por exemplo... Eu preciso, se calhar. Porque preciso, porque é assim, eu quero ser leão no sentido de, e agora fazendo aqui a analogia do Rei da Selva, porque eu tenho como missão, e eu sei que é muito ambiciosa, que a emana e venha a ser uma das maiores referências do mundo de educação financeira infantil, e portanto aí tem que ser um leão, mas ao mesmo tempo eu quero plantar um ecossistema. Não é? Portanto, eu quero ter um ecossistema de pessoas e de educadores financeiros infantis e, portanto, eu tenho que ser a girafa. Mas aí está. O leão precisa da girafa e a girafa precisa do leão. Portanto, ou seja, não é aquela história do queres preto ou branco. Não, quero os dois. Não preciso de escolher entre um e outro. Posso ter os dois. É isso mesmo. Cristina, até que ponto é útil envolver as crianças em decisões financeiras familiares? Olha, não é só útil, como eu acho que é cada vez mais essencial. Ainda há relativamente pouco tempo aconteceu um caso mediático e eu vou falar sobre isso nas próximas semanas, vou falar sobre isso até nas minhas redes, com uma pessoa que é bastante conhecida, a Carolina Patrocínio. Ela sofreu de uma fraude e até de um grande amigo familiar, portanto de um amigo próximo, uma pessoa que cresceu com ela, e ela sofreu de uma infidelidade financeira, portanto ela confiou nesta pessoa para lhe fazer uma gestão de património e perderam uns valentes milhares de euros. E ela falou, eu estou a falar disto porquê? Porque ela ainda há relativamente pouco tempo teve a dar uma entrevista na SIC, e ela falou disto, porque foi perguntado, foi público, como é que se gera e como é que se passa. E ela tem uma frase muito interessante,
Uma frase em que diz assim: as minhas filhas viram-me como nunca me viram, eu tentei disfarçar, mas elas perceberam que alguma coisa se estava a passar. Portanto, ela faz ali uma declaração, como quem diz, ela tentou disfarçar e colocar as filhas fora de parte do que se estava a passar, e inclusivamente tem uma frase que diz assim: os problemas da mãe são os problemas da mãe, os vossos problemas são os vossos problemas. Porquê? Porque estamos a falar de dinheiro. O que é que eu, do ponto de vista da educação financeira infantil, diria? Eu entendo, porque nós fomos criados desta maneira, a achar que as crianças não têm que saber o que é que se passa porque não têm capacidade para entender o que aconteceu. Do ponto de vista da educação financeira infantil, isto é um erro crasso, porque aquelas crianças, ela tem 4 filhos, dá-me ideia, perceberam claramente que a mãe estava emocionalmente muito mal, porque ela até fala disso na entrevista, não conseguiram justificar o porquê que aquilo estava a acontecer, perceberam que era um problema grave, tanto que dias depois, e ela fala disso na entrevista, que as mães só perguntaram assim: a mãe já conseguiu resolver aquele problema grave? Ou seja, ficou a preocupação latente nas crianças. Ai, Cristina, mas entretanto esqueceram-se. Ou não? Porque o solo que a gente pisa na infância, a gente vai pisar para o resto da vida. E a gente não sabe o que é que foi construído, que trauma é que foi construído dentro daquelas crianças no momento em que viram a mãe completamente devastada, que perceberam claramente que teve a ver com dinheiro e não sabem o que aconteceu, e não sabemos qual foi, porque é isto que as pessoas têm que ter a noção. Aquelas crianças criaram uma imagem, criaram uma percepção. Nós não sabemos qual foi. Ora, nós temos a possibilidade de criar essa percepção e de clarificar essa percepção. É óbvio que a gente não vai explicar a uma criança de 10 anos que a mãe sofreu uma fraude, que ela não vai entender o que é. Mas podemos explicar aos nossos filhos que é assim: olha, está-se a passar uma situação complicada na família, tem a ver com dinheiro, o papai e a mamãe estão a tentar resolver, o papai e a mamãe estão muito tristes porque foi feito por uma pessoa que é muito próxima da família, ou seja, bem em contexto. Eles não precisam de saber os milhões ou os milhares de euros, não precisam de saber detalhes, mas contextualizem e tentem perceber o que é que eles estão a perceber. Porquê? Porque pode ter nascido ali uma crença que vai ficar para o resto da vida naquelas crianças. E com uma conotação muito negativa. Claro. Não é? Portanto, do ponto de vista da educação financeira infantil, a maneira como esta situação, que a mãe fez o melhor que sabia com o conhecimento que tinha, mas que não foi nada bem resolvida, não. Eu costumo dizer que, e eu próprio faço já, isso é como ir ao médico. Procura sempre a segunda ou terceira opinião. E relativamente ao dinheiro, acho que tem que ser igual. Claro, porque assim, não há receitas milagrosas e não há certo ou errado, não é? Há coisas que podem funcionar contigo que não funcionam comigo. Claro. E isso quer dizer o quê? Porque eu estou a investir em determinada coisa e isso não dá. Depende. Não há receitas milagrosas. Se alguém vender pílulas douradas, desconfiem sempre. Eu digo sempre isto, e quando eu digo pílulas douradas não é a história de vou ficar milionário, só há este caminho, não há. Quer dizer, aliás, a gente para ir para qualquer sítio do mundo há vários caminhos. Na nossa vida há vários caminhos. Eu costumo brincar a dizer que quando já não tens só uma coisa para a qual a gente não tem solução, que é a morte, não é? Todos nós sabemos, mas todos nós também sabemos que vamos morrer. Agora, qual é o caminho para lá chegar? Isso vai ser outra história. Lá está, são vários caminhos. Eu tive uma pessoa que me abordou, conheci-me das redes sociais, conhece o meu percurso, sabe que eu invisto em criptomoedas já há quase 8 anos, conheço a tecnologia, sei o que faço, não sou daqueles que investem em meme coins, nada disso, e mesmo assim tentou vender-me um projeto, uma plataforma de criptomoedas qualquer que... Como é que tens a coragem de tentar convencer uma pessoa que já está nisso há alguns anos e conhece isso tudo e que não aceita essas quando vendem a banha da cobra, não é? É assim que se diz, não é? É, a banha da cobra, exatamente. E eu ainda fiquei parvo como é que ele teve a coragem de tentar convencer-me que aquilo que ele tem é um melhor no mundo de blockchain e de criptomoedas. Não faças isso. Não há almoço grátis. Não há almoço grátis. Já o mundo da criptomoeda já é muito volátil, é muito perigoso, não aconselho a ninguém. Para quem queira fazê-lo, pode fazê-lo em bitcoins ou Ethereum, uma porcentagem muito pequenina da sua carteira. Não façam asneiras, porque não vou ficar milionários. Pode haver um milionário em bitcoins ou em criptomoedas, mas é 1 no milhão. 1 milhão, exatamente. É 1 euro milhões quase, entende? Por isso não vejam a salvação no mundo das criptomoedas. E não há, primeiro é assim, não há, nesta história do dinheiro, eu costumo dizer uma coisa que é assim,
Ninguém vai ficar só rico ou milionário só por começarmos a investir, porque depois também há várias variáveis aqui, não é? Agora podíamos entrar aqui num outro universo, já mais para os adultos, mas que acho que às vezes é importante. E por isso é que eu falei o que falei há bocado da história, não vamos ser todos FIRE, não vamos ser todos financeiramente independentes. Porque isto tem tudo um contexto, não é? É assim, se eu só tiver uma capacidade de aforrar, ou seja, de poupar 100 euros ou 200 euros, não vamos ter ilusões, não é? Eu, mesmo que faça poupança e investimento de 100 ou 200 euros todos os meses, é só fazer contas, como eu costumo dizer. Claro. Né? Façam as contas. Vou estar financeiramente muito mais folgado daqui a 10 ou 20 anos? Sim, mas vais ser financeiramente livre? Não. Agora, pronto, façam as contas, caramba. Portanto, como é que é possível a gente então aumentar isto? Então temos que começar a olhar para outras variáveis. O que é que os números nos dizem? 60 e não sei quantos % dos grandes milionários no mundo foram através de, primeiro, criação de negócios. A renda que geram no negócio reinvestem no negócio e parte começam a investir em bolsa. Portanto, há um ecossistema que tem que ser criado também para gerar esse tipo de riqueza. Portanto, lá está. Querem começar a aprofundar-se? Leiam, estudem, vejam os padrões, estudem os padrões e vocês vão perceber que só 12% das pessoas, é mais ou menos isto, 11 a 12% das pessoas no mundo é que ficaram milionárias exclusivamente pelo investimento direto. Apenas 10 a 11%. Uma estatística recente, acho que é recente que eu vi, que li no livro do Bodo Schäfer, do alemão, em que ele diz que cerca de 75% dos milionários alemães dos Estados Unidos, eles têm empresas. É a criação de negócios. É a criação de negócios. Ainda agora há pouco tempo houve um estudo mais internacional em que falou exatamente disso, portanto, em que trazia estas estatísticas até mais atualizadas e que mostrou isso, ou seja, não é uma coisa única, são várias coisas. É a tal história, quando a gente fala até muitas vezes nos investimentos na diversificação, apliquem isso à vossa vida, não é? Apliquem, façam a gestão de risco na vossa vida, que é, eu só tenho um salário, então pronto, não estás a fazer gestão de risco. Porque tu dependes exclusivamente de uma única fonte de rendimento. Num podcast que eu tenho com o Pedro Silva Santos, a gente precisa saiu, fizendo a pergunta, é possível a gente ficar, ficar ricos com 25 ou 50, 100 euros por mês por ano? Não. Esquece, claro que não, é o que eu estou a dizer. É bom para ganharmos o hábito de poupança. É isso que eu digo sempre. Comecem, se não conseguem, até para ganharem confiança, claro. E até para criar o hábito. Pronto. Agora, não pensem que essa é lá está, não há receitas. Isso é o início. A seguir é como se a gente estivesse a construir um Lego, não é? Pronto, a gente montou a base, já percebi que tem que haver aqui poupança e investimento. Agora, quer passar para o próximo nível? É como se fosse o jogo, não é? Próximo nível. Como é que eu consigo aumentar a minha renda para ter mais nível de poupança e continuar? Não. Quer dizer, a fórmula, querem uma fórmula? É isto, primeiro, a gente nunca para de estudar. Quem entra neste mundo das finanças e investimentos, não tenham ilusões que nós somos os eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Portanto, isto não é fazer um curso e acabou, não é ler um livro e já está. Claro. É para sempre. É para sempre. E falas bem no jogo, e eu muitas vezes uso esse exemplo de gamifica a tua vida. Fecha os olhos e me gamifica. Tu vais jogar no telemóvel, no computador, aquele jogo mais antigo de Sims. Sim, eu adorava aquilo. Eu gostava. Tu pegas nos bonecos, tens que ir mandá-los para a escola. Tens que estudar, depois tens que arranjar um trabalho, podes melhorar o trabalho, lembro-me disso perfeitamente. Depois crias várias fontes de rendimento. Várias fontes de rendimento, uma casa alugada, podes ter casa alugada, depois podes fazer a tua casa própria, não sei o quê. Porquê que não fazes, na vida real demora mais tempo, mas porquê que não fazes igual aquilo que fazes no jogo? É esta a história, a história do... Metam no papel quais é que são os objetivos de vida que vocês querem. E depois façam a tal engenharia reversa, que é, o que é que eu preciso de fazer para lá chegar? É isso mesmo. Portanto, se querem fórmulas, a fórmula é esta, ela é simples. Agora é aquilo depois que a gente falou já no início. Se eu estou disposto a pagar o preço ou não para fazer o que preciso de fazer para lá chegar. É isso mesmo. Bem, eu já nem liguei ao guião. Que competências financeiras são essenciais para enfrentar os desafios do futuro? Olha, eu não tenho bola de cristal, não é? Agora, o que é que eu sei? Que, acima de tudo, a melhor ferramenta que a gente pode ter contra, seja aquilo que for, mas essencialmente na questão do dinheiro, é conhecimento. A melhor ferramenta que as pessoas podem ter e dar aos vossos filhos, a elas próprias ou aos filhos, é conhecimento.
E isso é aquilo que a gente está aqui a falar. Portanto, não se esgota, portanto, é um processo que vai ser contínuo para o resto da vida. Ninguém te vai tirar. Nunca ninguém te vai tirar, é teu e, portanto, e a partir de mas mais importante do conhecimento é começar a fazer e aplicar. Aquilo que falámos até que tu começaste logo a fazer. Porquê? Porque é dessa maneira que as sinapses do nosso cérebro se formam e que nós sabemos aplicar, porque só quando nós aplicamos é que nós percebemos quais é que são os nossos verdadeiros desafios, as nossas verdadeiras dúvidas, as nossas verdadeiras dificuldades e aquilo em que a gente até faz bem, em que a gente percebe que é assim, não, olha, aqui está tranquilo. E falhando é que a gente procura melhor. Não tem volta a dar, não tem como. Portanto, eu diria, e parece um clichê, a gente fala muito disto, mas é um clichê, a melhor ferramenta para as dificuldades financeiras do futuro é conhecimento. É conhecimento. Porquê? Porque tendo o conhecimento certo, nós vamos saber navegar o mar que encontrarmos naquela altura. Isso mesmo. O que é que me dizes sobre a importância de cultivarmos nas crianças a generosidade? A generosidade é um pilar fundamental dentro da educação financeira, que começa com a empatia. Pronto, que é uma coisa que as pessoas não percebem muito bem, porque às vezes confunde-se aqui o significado da palavra empatia. As pessoas às vezes acham que uma pessoa ser empática é ser simpática, agradável, e não tem nada a ver com isto. A empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar nos sapatos dos outros. A educação financeira infantil trabalha muito este pilar. A generosidade só consegue vir depois de nós termos a capacidade de nos meter nos sapatos dos outros. Porque senão nós não estamos a falar de generosidade, estamos a falar de caridade. E depois a generosidade é algo, é uma competência, uma característica que as crianças vão adaptando, vão adotando e depois pode combater o quê? Questões de bullying. Sem dúvida. Ou seja, há muito mais para além das Porquê? Porque quando nós temos a capacidade de nos colocar nos sapatos dos outros, nós muitas vezes até conseguimos relativizar, que é assim, é muito, por exemplo, mesmo nessas questões do bullying, do que é que o outro nos está a fazer mal e não está, é óbvio que isto tudo é um processo, isto não é a gente começa a fazer isto e os nossos filhos ficam, as pessoas têm que ter esta noção que isto é um processo. Os maiores frutos que nós vamos colher nos nossos filhos, a gente colhe muitos frutos hoje, e nós temos vários casos até lá na nossa comunidade que estão a colher frutos já, mas os maiores frutos que a gente vai colher vai ser a partir da adolescência e fase adulta. Portanto, ou seja, é um investimento a longo prazo que nós estamos a fazer. Portanto, é um processo, e então na parte da empatia e da generosidade, não é a gente explica e eles começam logo, eu percebi que aquele menino me está a maltratar porque não é isto. Mas eles vão ter muito mais capacidade, se calhar, de ser tolerantes, porque assim, é muito mais sobre ele do que sobre mim, não é? Porque ele está a ter esta reação, o que é que será que lhe aconteceu a ele para ele ser assim? Claro. Esta capacidade de pensamento crítico vai acontecer. Eu já tenho esses frutos muitas vezes no Tomás, que é ele relativizar. O Tomás está no 5º ano, portanto está nesta fase da transição da criança para a adolescente e está a passar muito por essa questão de ver amigos de infância com os quais ele já não se está a conseguir identificar porque estão a tomar decisões com as quais ele não se revê. Mas que o deixam um bocadinho triste também, porquê? Porque ele queria continuar a conviver com eles, só que eles estão a tomar decisões com as quais eles não se revê. Sofre, não é bullying, mas aquele gozo que as crianças fazem com ele do género, porque já não queres fazer não sei o quê porque és um não sei quantos. E qual é que é aqui a nossa capacidade, qual é que é aqui quando a gente vê que já estamos a colher frutos? Quando ele já consegue relativizar, dizer assim, eu fiquei triste, eu não gosto que ele faça aquilo, mas a minha decisão vai continuar a ser esta. Que é quando ele percebe que é assim, é muito mais sobre os outros do que sobre o que ele está a querer fazer. Portanto, isto já é colher frutos no sentido da empatia e da generosidade. Um ponto que eu também gosto de chamar a atenção relativamente à generosidade das pessoas é que generosidade, e isto vai muito contra, e que tem a ver obviamente com a forma como a sociedade foi construída, e são muitos anos de história, e que está muito relacionada com a questão das religiões. A generosidade é dar o que nos cede, não é tirar da minha boca para dar ao outro. Okay. Pronto, que há muito ainda essa conotação, não é? Que eu sou muito melhor pessoa se eu tirar a minha camisola para te dar a ti para passar frio, depois eu morro porque estou gelada. Não é? Portanto, generosidade não é isso, é dar aquilo que me cede, não é? É um bocadinho aquele princípio, eu tenho, sei lá, 100 mil euros, eu não vou ficar rica com 100 mil euros, mas se eu começar a partilhar estes 100 mil euros, vamos ficar todos mal. Olha. Que é esta a ilusão que as pessoas não percebem, que é, mas ele agora tem 100 mil euros, está bem, mas se eu começar a distribuir os 100 mil euros, eu vou voltar à estaca de zero onde estava, vou perder a minha capacidade de gerar cada vez mais e ajudar cada vez mais pessoas, e vamos ficar todos mal na mesma.
Que é isto que as pessoas não percebem, a gente dá o que nos cede. Isto é generosidade. Fantástico. Olha, agora estava a falar disso e lembrei-me de uma coisa que acho que foi numa aula tua ou num podcast seu que eu ouvi. Quando vamos dar o pequeno almoço, por exemplo, às crianças, nós normalmente, pelo menos eu, mas já mudei a cena, sempre tudo rápido para os filhos tomar o pequeno almoço verdade. e depois nós. Em todas as refeições há uma tendência. E tu falaste, não, eles têm que aprender a esperar e é tipo assim. E às vezes é só coisas tão pequeninas que as pessoas pensam que isto assim que são coisas que a gente muda, que é uma coisa tipo rocket science. Às vezes é só mudar pequenos hábitos em casa, mas que é uma coisa que, porque é que a gente faz isso? Porque nós fomos criados assim e porque já fomos criados assim. Primeiro os filhos. Claro. E porque isto tem um conceito histórico, as pessoas têm que começar a perceber, lá está, leiam, estudem de onde é que vêm as coisas, de onde é que vêm as crenças, os hábitos. E depois é a tal história, os hábitos que existem em Portugal não são os hábitos que existem noutro país qualquer. E então a pergunta que eu faço é, até o que é que está certo e o que é que está errado? Aqui em Portugal, por exemplo, há o hábito de todas as crianças têm que comer sopa. Parece que quem não comer sopa que vai morrer de fome. No norte da Europa ninguém come sopa. Pois. Até o que é que está certo? São eles ou somos nós? Não há certo nem errado. Claro. Então, quando vamos à história do esperar, será por eu me servir primeiro a mim, que são frações de segundos, não é? Às vezes nem é um minuto, que o meu filho vai passar fome? Não, mas começa a criar o hábito de, primeiro serve-se o pai e a mãe e a seguir a gente serve-vos a vocês. E isto parecendo que não são micro hábitos, leiam os hábitos atómicos e vão perceber isto dos micro hábitos, que é eles aprenderem a esperar aquelas frações de segundos, às tantas já estão disponíveis para esperar mais um minuto. Mas sabes que isso é engraçado? Eu venho de um país, venho desde a União Soviética, da Moldávia, né? E ainda, agora já não sei, já não estou naquela cultura, estou nesta, mas quando eu estava lá, eu estive lá até aos 15 anos, havia muito ainda o bom pai de família, o pai. E na mesa, quando sentávamos, os meus pais estavam cá e eu vivi na casa da minha madrinha, e o padrinho, que era o bom pai era de família, era o chefe da família, não é? Patriarca. Por acaso a chefe era a minha madrinha, que era contabilista e tinha empresas e tinha o capital todo. Mas pronto, ela que era a figura masculina lá em casa. E quando ele ficava à ponta da mesa, e quando sentávamos todos à mesa, os dois filhos dele, a mulher e eu, ele era o primeiro a tirar, ser servido. Ele era o primeiro a tirar a perninha de frango. Não podia ser mais ninguém. Quando cheguei lá, eu levei alguma chapada na mão. Não, primeiro é o pai. Depois mas é isso, assim, se a gente for olhar, que às vezes as pessoas vêm muito com esta história do certo ou errado, até por aquilo que nós começámos a conversa assim, não é? Com a história, a gente olha muito para o comportamento final. O comportamento final é resultado de um conjunto de coisas, não é? Por exemplo, tu vens de uma cultura que se calhar quando aqui chegaste aos 15 anos, houve muitas coisas que para ti foram um choque. Tudo não é? Foram um choque. E agora digo-te assim, mas está certo ou está errado? Não está certo nem está errado. A tua cultura, a maneira como vocês, agora a organização familiar da cultura de onde tu vens, era assim que era praticada. Aqui é de outra maneira. O que é que está bem, o que é que está errado? Não, a gente tem que olhar e relativizar as coisas, não é? E depois lá está a ter o pensamento crítico para perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. É isso mesmo. Na tua perspectiva, pronto, ainda não há tantas famílias que ensinam as crianças a gerir dinheiro, mas dentro das poucas que há, o que é que tu achas que são os erros mais comuns que os pais cometem com os filhos ao ensinar-lhes a gerir o dinheiro? Olha, cá em Portugal existe uma prática que ainda está muito enraizada, que é a história da remuneração das notas de escola. Essa cá, por exemplo, no Brasil é a remuneração das tarefas domésticas. Cá também há um pouquinho, mas não é tão relevante como a questão... Posso-te interromper uma coisa? O meu filho mais pequeno, de 2 anos e 6 meses, já está a fazer o número 2 na sanita, mas começou ontem, porque tinha medo, fazia xixi na sanita, mas agora tinha medo. E eu comprei, mas não financeiramente, eu comprei-lhe com uma música. Eu quero ouvir sempre uma música no YouTube, sempre, uma música de crianças. E eu disse-lhe, vais fazer cocô na sanita? Eu vou-te dar a música. E comprei com música. É uma recompensa, mas às vezes também é assim, há coisas que nem tudo que são recompensas, isso é um estímulo positivo, não é? Claro. Isso acaba por ser aquilo que a gente chama um reforço positivo, Ok. não é? É um reforço positivo em que ele acaba... Agora, se o portares assim do ponto de vista comportamental é na mesma um condicionamento? Mas aqui é pela questão da criação de um hábito, não é? Claro. Mas agora, o problema é quando nós colocamos dinheiro em coisas em que não tem que ter dinheiro associado. Claro, eu brinco muitas vezes a dizer que
os pais querem resolver problemas que existem entre pais e filhos com dinheiro, não é? Quer dizer, eu estou a ter um comportamento desafiante do meu filho e eu acho que vou resolver isto com uma coisa que não tem nada a ver, não é? Quer dizer, é a mesma coisa que tu e a tua mulher estão a ter uma discussão ou estão com um desafio qualquer no vosso casamento e tu dizes assim, olha, mas eu pago para tu te calares. Vai resolver o problema. Ou nesse sentido, se tu acabares de ler um livro, vai ao É cinema, igual, vai ao quer dizer, McDonald's. não vai resolver, porque as coisas não são intrínsecas, não é? O que é que isto vai dizer? Isto vai dizer à criança, as pessoas acham que estão a estimular, não é? Não. Para o positivo. O que vai dizer é, primeiro estamos a abrir aqui uma janela que é, a primeira janela é, até e se ele não quiser receber dinheiro? Primeiro, o conflito ainda vai ser maior, lá está, o relacionamento pai e filho ainda vai ficar pior, porque o pai vai ficar full da vida, porque nem com dinheiro o meu filho quer estudar. Portanto, o relacionamento interpessoal ainda vai agravar mais. Portanto, ainda vai ser uma fonte de maior conflito. Depois, estamos a abrir esta janela de não quero, mas também pode dizer que não tem fim. Que é assim, mas eu agora acho que para ter o muito bom, já não chega só a 2 euros, já tem que ser a PlayStation XPTO para... Então, não tem limite. E depois pior, chegamos à fase adulta, como eu já vi, até temos alguns relatos lá na comunidade acerca disto, que é o condicionamento foi feito desta maneira e a primeira coisa que a pessoa que nós temos lá disse que fez, ou seja, houve uma intencionalidade dos pais de educar financeiramente, ela diz que se lembra, teve semanada, teve não sei o que, mas o condicionamento que era feito com o dinheiro da semanada, com a história e tudo, era só para guardar, lá está, o poupar. A primeira coisa que ela fez, assim que teve acesso ao dinheiro dela e aos primeiros ordenados, ela diz, fui rebentar numa coisa que o meu pai toda a vida me tinha proibido de ter. Foi quando ela, acho que comprou a primeira casa, já não me recordo bem, mas ela comprou a primeira casa e queria comprar mas olha só a estupidez também, comprar um aspirador XPTO para dar zoninha e não sei o que mais, e o pai dizia que não podia, que não sei o quê, que aquilo era o dinheiro que ele lá achou que era para não sei o que mais. A primeira coisa que ela fez quando foi comprar o aspirador. Claro. Porquê? Porque depois tem a ver com isto. Nós aqui estamos a falar de um aspirador, mas há situações muito mais graves, como a gente sabe, que é rebentou o dinheiro todo que os pais lhe juntaram, depois há uma ingratidão, os pais sentem-se ingratos, sentem que os filhos são uns ingratos, ou seja, lá estamos nós a misturar dinheiro com relacionamentos interpessoais e a meter ao barulho uma situação, e depois ainda por cima culpamos o dinheiro a seguir, não é? A seguir ainda vamos dizer assim, o problema é o dinheiro. Não, o dinheiro não tem vida, Isso. O dinheiro não é bom nem é mau, não é? Sabe, para não perder aqui o fio à meada e também não querendo criticar, nós temos muitas pessoas nas redes sociais, não sei, influencers e financeiros, e que têm conhecimentos, que têm capacidades, já estão há uns anos nisso e já dão formações, palestras, mas eu vejo, eu sinto, eu sou uma pessoa muito pequenina ainda, eu sou muito pequenino, tenho o meu percurso, mas eu vejo muitas asneiras às vezes que eles dizem. Há uma que eu vi há pouco tempo, não me lembro do nome do indivíduo, e que eu até sigo o indivíduo e ouço os podcasts e vejo o conteúdo que ele produz, mas ele disse para mim, é uma asneira que ele disse, quando poupamos, fazemos uma conta poupança, um PPR, algum fundo, ou investimos em ações para os filhos, que é o que eu faço, certeza, não é? E quando os miúdos chegam aos 18 anos, a carteira é passada automaticamente para eles. Para mim, isto está completamente errado. Não pode ser passado automaticamente, é através de uma doação em vida. Portanto, há um mecanismo legal para o fazer. A questão aqui é, tu vais ter confiança suficiente para passá-la 100% nas mãos dele? Até se ele dizer assim, mas eu quero já um Tesla. O que é que tu fazes? Será que a criança está preparada? A questão é essa. Passar faseadamente e ver como ou então fazer a questão de... as pessoas têm que perceber que com os filhos a gente tem, já me ouviste dizer isto também, que é, a gente tem o tempo a trabalhar 2 vezes para eles, não é? A poupança e investimento que nós podemos fazer para os filhos e simultaneamente educá-los financeiramente para quando chegar aos 18 ou aos 20 anos, a probabilidade dessas situações acontecerem ser muito reduzida, não é? Porque se o processo for bem feito, a probabilidade de eu chegar e do Tomás querer rebentar o dinheiro todo que a gente está a poupar e investir para ele e que ele próprio até também já contribui para o seu próprio investimento, chegar lá e dizer assim, vou comprar um Tesla, vou comprar... Não vai acontecer. Não é? Porquê? Porque ele sabe que se gastar tudo, ele deixa de trabalhar para ele. Portanto, há conceitos que depois lá está, a crença impulsionadora que ele tem já é completamente contrária àquela que nós temos. Mas aí está, disse que falas há bocadinho de que o que tu fazes, o que eu faço, exige muita responsabilidade. Claro. Porque estamos a passar algo que pode mudar uma vida.
conhecimento para as pessoas. E é muito importante isso que estás a dizer, que é assim, e eu digo isso até muitas vezes relativamente ao que eu digo. Não tomem como... Não há verdades absolutas, não há verdades absolutas, ninguém é detentor de todo o conhecimento. Eu estudo finanças para crianças há muitos anos, mas isso também não valida é que eu saiba tudo. Há coisas que eu não sei que tenho que ir investigar, tenho que ir aprofundar, tenho que não sei o quê. E isso quer dizer o quê? Que nós nunca mais paramos de estudar. Nunca mais paramos de estudar, mas acima de tudo, dizer às pessoas que é assim, não ouçam uma única pessoa, ouçam várias, e tenham um pensamento crítico, até mesmo relativamente ao que a gente está aqui a conversar. Porque imagina, pode não fazer sentido para uma determinada pessoa por uma determinada razão. O que é que essa pessoa tem que dizer assim? Vou ouvir, vou reter aquilo que para mim é importante, não é? Ou até vou dizer assim, olha, não concordo por, como tu agora acabaste de dizer, fulano disse não sei o quê, que para mim não faz sentido absolutamente nenhum. E está tudo bem. Claro. Ter pensamento crítico relativamente a tudo e a todos os que nós ouvimos. E recentemente participaste em eventos como MXP Lisboa, não foi? Money Talks. Sim. E outros tantos no Brasil. Exato. Nem sei nomeá-los. Como é que te sentes quando começas, como é que eu te vou dizer, a galgar, a subir cada vez mais? Olha, eu não me apercebo no sentido de... Como é que está o ego aí? Como é que está isso? Olha, ao contrário, lá está, a gestão de ego é uma preocupação que eu tenho há muitos anos, até por conta... É como as unhas, é bom, mas quando queres demasiado tem que... Não, as unhas tem que ser, é como eu brinco isso, né? Nos negócios, a gente brinca a dizer que os custos nos negócios é como as unhas, têm que ser cortados todos os dias, e o ego também. E o ego também, portanto, é um trabalho diário a dizer que a única, e eu digo isso todos os dias para mim, todos os dias, é a possibilidade de eu trazer esta mensagem cada vez para mais pessoas. Não é sobre mim, é sobre os outros. Todos os dias eu digo isto para mim, Cristina, estás num palco maior, não é sobre ti, é sobre os outros. Isso também é resultado, é consequência de que estava a fazer as coisas bem. Eu espero que sim, espero que sim. Cristina, vais lá ver, se estás lá a chegar é porque as pessoas que te convidaram acharam que estás no caminho certo, e tal como eu acho, como a tua família acha, os teus filhos, e estás a ver os resultados todos, acham que estás a fazer o bem, é porque estás no caminho certo. Obrigada. E que continue, porque assim, é uma das missões, não é? Cada vez dar mais voz a esta temática. Eu costumo brincar às vezes até quando as pessoas dizem, mas há pessoas a dizer mal. Digam bem ou digam mal, mas falem do tema para isto passar a ser uma discussão aberta. Isso mesmo. Só quando passar a ser quando estiver na hype, como eu costumo dizer, só quando isto for uma hype e toda a gente já vir isto uma espécie de commodity, é que eu acho que agora ia dizer uma coisa que eu acho que não vai acontecer, é que eu vou parar, eu acho que não vou parar. Não vais parar, não, é impossível, Mas, estamos quase aí a chegar ao fim, senão, é como eu disse, não ficámos aí 4 horas. Tens alguma história marcante, não só essas experiências da literacia financeira infantil e que te comoveu como educadora? É assim, já começa a ter algumas histórias interessantes. Por exemplo, ter crianças que eram, por exemplo, não gastavam nada, que ao contrário, eu vou trazer este exemplo propositadamente, porque os pais têm muita tendência de achar que os filhos que não gastam nada, que são altamente poupadores, que são tipo, lá está, os melhores. E eu gosto de trazer isto porque é tão mau ser mão de vaca, né? Portanto, forreta, como ser gastador impulsivo. E às vezes o perigo até mora muito mais do lado em que não se gasta, porque significa que as crenças limitadoras que existem nesta pessoa são muito maiores, porque são pessoas que, por exemplo, têm muita dificuldade em arriscar, em atingir o tal sucesso. Porquê? Porque acham que vão ser sempre insuficientes, vão ter sempre medo do sucesso. Eu, cada vez que orbito mais neste mundo do empreendedorismo e com mais pessoas e pessoas de sucesso e que já atingiram patamares que eu gostava de atingir, o que é que eu noto? Que há muitas vezes as pessoas limitam-se com medo de correr bem, não é com medo de correr mal. E às vezes as pessoas não percebem isto, que é, então e se correr bem? Como é que pessoa vou ser eu se correr bem? E porquê é que eu estou a trazer esta questão? Porque já tive várias crianças que me chegaram
com esta situação de não gastavam absolutamente nada, uma delas em particular porque tem uma condição familiar, não é escassa, mas porque a irmã mais velha tem um problema de saúde muito grave, portanto ela tem uma doença rara e portanto como é normal, tudo orbita muito à volta da irmã mais velha e dos tratamentos da irmã mais velha e portanto obviamente a gestão familiar e financeira é muito restrita, não é? E esta criança nasce neste contexto, a perceber que obviamente a prioridade é sempre a irmã, não é? O que já por si emocionalmente é uma situação que os pais obviamente tentam compensar, e aqui não é uma compensação emocional, tentam gerir para que isto não aconteça, mas é uma inevitabilidade e esta criança, até muitas vezes sem os pais se aperceberem, que foi o que aconteceu, ela começa a achar que tudo é demasiado, não pode gastar absolutamente nada porque pode vir sempre a fazer falta para a irmã. E estamos a falar de uma criança que nos chega com 4 anos já com isto, muito vincado. Portanto, 4 anos, as pessoas pensam, 4 anos não tem noção. Tem. E isto é uma situação que vinha muito vincada e ao contrário do que a maior parte das pessoas acha, o trabalho que foi feito nesta criança foi para desbloquear o gastar. Portanto, e ela sentir-se confortável e sentir-se confiante em gastar e que não havia problema e que não ia faltar e que ela consegue na mesma conquistar os seus sonhos e que é possível. E portanto, olhar hoje, 2 anos depois, e ver esta minha aluna a ter uma autoconfiança com 6 anos e a querer mostrar até que está sempre a pedir à mãe para gravar vídeos, mostra à titia que como é que eu já consigo fazer, e ela fazer a divisão dos cofrinhos e perceber que ela sozinha consegue fazer a gestão do seu dinheiro, que pode decidir sobre o seu dinheiro sem qualquer tipo de problema. É aquilo que eu digo, é transformador, não tem palavras, nem há dinheiro que pague isto, não é? Porque esta miúda vai, lá está, e porque um dia provavelmente vai ser precisa para a irmã, lá está, e ela já tem a noção perfeita que é possível tudo, e portanto já não se sente limitada. E com o meu filho tem os cofrinhos dele e quando quer gastar, gasta tudo da carteira, gasta todos os sonhos, está tudo bem. E está tudo bem. E agora pai, agora não há, vais ter que voltar a poupar. Exatamente. É assim que ele vai aprender também, não é? E falaste há bocadinho com as crianças, e eu também já tive como prova, já fui, hoje vou à escola, mas com crianças de 3º e 4º ano, mas já fui com crianças de 3 anos e fiz umas perguntas de pré-requisitos à educadora, a perguntar se as crianças tinham alguma interação com o dinheiro, se já sabiam. Não, nada disso, mas quando cheguei e perguntei às crianças o que era o dinheiro, alguns responderam, pela surpresa de toda a gente, era para poupar, para que servia? Para gastar, ou seja, afinal as crianças sabiam muito mais. Exatamente, porque as crianças começam a aprender sobre dinheiro muito mais sobre aquilo que elas veem do que sobre aquilo que muitas vezes vem ensinado. Sabe o que é engraçado? O meu filho mais velho tem 8, mas a partir dos 5 anos ele começou e já falava em criptomoedas. Já falava. Porquê? Porque é o contexto, claro. E estava a absorver tudo. Nós entramos quando estávamos perto de alguma empresa, que tinha o logotipo da empresa, e ele via e dizia assim, pai, tu és dono daquela empresa. Ou seja, uma criança com 5, 6 anos já sabia que o pai, ao deter ações daquela empresa, ele sabia que era dono de uma fatia daquela empresa. Isso é fantástico. Eu nunca falei isso para o meu filho, mas ele esteve sempre atento a ouvir. Eles são esponjas, não é? São esponjas. Eles são esponjas. E eu costumo brincar a dizer que eles são um disco rígido em branco, não é? Portanto, toda a informação que entra fica muito mais facilmente. Portanto, quando nós passamos a ter esta clareza de que se eu fizer com intencionalidade, eu tenho a possibilidade, lá está, de perceber qual é a percepção que ele está a ter do mundo e do dinheiro. Portanto, em vez de deixarem ao Deus dará, ou deixa a vida me levar e ele ficar com a percepção, e às vezes muitas vezes errada, sobre determinado conceito, assumam esse papel na vossa vida, não é? Tomem controle das rédeas do dinheiro, da vossa casa e do vosso filho, para que não hajam situações depois de surpresa, que é assim, mas eu nunca não sei o quê, tá bem, mas se não foi contigo que ele aprendeu, não é? Porque as crianças, lá está, eles não são aliens, que só quando ficam adultos é que ficam seres humanos. Isso. Eles são seres humanos, e portanto eles vivem exatamente, se o ambiente nos molda a nós, também molda as crianças. Portanto, tenham intencionalidade nas coisas que façam. Cristina, vamos supor que vão estar várias famílias a ver esse podcast e há uma família que veio e diz assim, mas nós não fazemos nada disso com os nossos filhos. Cristina, diz-me por onde é que deve começar? Olha, eu acho que uma das maneiras, eu costumo dizer que é assim, a maneira mais fácil de começar é consumir conteúdo gratuito.
Hoje em dia toda a gente tem essa possibilidade, eu não tive essa possibilidade, não havia, eu tinha que ir para as bibliotecas e era tudo em inglês e em francês, lá há muitos anos atrás. Hoje em dia há esta possibilidade com um clique na mão, ou seja, em vez de fazerem scroll só para ver vídeo, podem também ver, mas aproveitem o vosso tempo de ócio, organizem um tempo de ócio para consumir conteúdo útil. Portanto, hoje em dia já existe muito conteúdo gratuito, nós produzimos na Emoney muito conteúdo gratuito, temos o podcast, temos vídeos no YouTube todas as semanas, temos o conteúdo do meu feed que tem milhares de coisas possíveis, portanto há imenso conteúdo gratuito. Mas eu quero aprofundar mais. Obviamente depois tem o livro, há milhares. Tem o Eugénio que também tem um livro também dedicado para crianças. Portanto, é o que eu costumo dizer, há muito conteúdo hoje em dia gratuito. Depois querem continuar a aprofundar-se, a melhorar, etc. Também há e já temos em Portugal, porque essa é uma das grandes que eu costumo dizer. Nós, muitas vezes nós não damos valor àquilo que nós temos em casa e atualmente eu gosto de dizer isto e não é porque sou eu, porque tu também já fazes parte dessa comunidade. Nós em Portugal somos um dos poucos países do mundo em que já começa a ter estruturado educadores financeiros infantis, portanto em língua portuguesa, em português e fácil de consumir. Aí o que eu digo sempre a toda a gente, invistam, por experiência própria, invistam no vosso conhecimento, sem invistam dúvida. dinheiro no vosso conhecimento, não só tempo, dinheiro. Garanto-vos que os dividendos serão bem maiores. É verdade. Estavas a falar um bocadinho em organizar o tempo e mesmo ontem estava a entrar no meu carro, de repente passava um táxi ao meu lado, era uma velhota, uma vizinha ali, que a minha mãe tem um ateliê de costura, há quase 20 anos ali no bairro e toda a gente conhece e eu ajudo a velhota de vez em quando chama, a gente vai lá à casa me dar umas lâmpadas, e eu vou porque claro. gosto e a vizinha e a senhora está sozinha, não tem mais ninguém e ela saiu do carro e dei-lhe a mãozinha e ela disse, Eugénio, ela trabalha muitos anos na Santa Casa, na direção da Santa Casa. E ela disse, Eugénio, muitos parabéns por tudo o que tu fazes. Eu não digo nada, mas eu estou acompanhado de tudo. Muitos parabéns, gosto muito. Estou mesmo orgulhosa por ti. E ela perguntou, mas como é que tu consegues ter tanto tempo livre? Tu vais correr, tu vais para ali, tu vais para lá. É uma questão de organização. É a organização e não há falta de tempo. O tempo é igual para todos. Antes, se calhar, estou a dar um exemplo, antes se calhar tinha 4 horas mortas, 4 horas mortas não fazíamos nada, agora não, agora só tenho 20 minutos. Porquê? Para aquele tempo todo eu dei-lhe utilidade. Porque a questão é exatamente essa, as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo. Isto é uma crença que as pessoas todas criaram, porque é assim, o tempo é igual para todas, só há uma coisa democrática no mundo. É o tempo. São 24 horas para todos. É verdade. Ricos, pobres, em qualquer geografia do mundo são 24 horas. É verdade. Tirando aqui que vamos pôr que saudavelmente, eu às vezes não faço, muitas vezes não faço, mas saudavelmente 8 horas para dormir, temos o restante do tempo para organizar. E também dá tempo para ter ócio, ou seja, no restante tempo que temos, se a pessoa quiser dizer assim, eu quero ter 1 hora para fazer scroll ou para estar sentada no sofá sem fazer, ótimo, mas ainda faltam as outras horas todas. Isso mesmo. Cristina, últimas perguntas, as perguntas que eu faço a todos os convidados. Como é que lidas com o medo? O medo de falhar, o medo de enganar, o medo de correr mal ou o medo de desiludir alguém que amas? Olha, o medo foi uma coisa que eu percebi e tenho percebido cada vez mais. Ele não me trava, tenta muitas vezes, lá está o ego, né? Porque o ego tem várias camadas, portanto, o medo tenta muitas vezes, assume várias formas e o ego assume várias formas e uma delas é o medo. Ele nunca me prendeu e sempre que eu percebo que estou a ficar limitada por medo de alguma coisa, eu tenho uma tendência normal de, então agora é que eu vou fazer. Então agora é que eu vou fazer. Durante muito tempo, e ainda trabalho muito em cima disso, não tenho medo da desilusão, mas tenho um medo muito grande de não ser capaz, ou seja, eu durante muito tempo vivi com um autossabotador de nunca sou suficiente, mas que lá está, tomando consciência a gente consegue controlar isto e ir trabalhando, e mais uma vez, não é uma vez, é sempre, eu volta e meia tenho que fazer este exercício assim, Cristina, tu vais ser capaz, não conseguiste agora, tu vais ser capaz. Portanto, o medo não me trava e quando eu sinto que ele me começa a travar, então é quando eu vou de certeza. Já fiz isso em muitos projetos. A gente que eles viram, mas eu ia passar para mim, mas eu não sei nada, eu não percebo, tenho ali as bases. Bom,
bom preparar. Exatamente, porque assim, às vezes a gente precisa de mandar o chapéu para o lado lá do muro e depois temos que arranjar uma forma de ir buscar. Portanto, às vezes é a melhor maneira. Como o filho me diz, pai, mas eu não sabia responder. Quem não sabia responder, filho? Não sei. Pensa lá, porquê que tu não sabias responder? Depois ele chegou à conclusão, porque não estava preparado. Tens que preparar melhor. Exatamente. É tudo. E eu por acaso, porque abraço sempre o desconhecido, porque abraço sempre o desconfortável, e até a minha mulher diz, tu já não te sentes bem estar no conforto, tu tens de estar sempre com pé no desconforto, tens de estar sempre algo porque é a parte que nos vai ao fim e ao cabo obrigar a crescer, não é? A gente no nosso cérebro acabamos por andar aqui em dois limbos, não é? Que é a história do conforto e desconforto, e cada vez que a gente, e não podemos também estar sempre no desconforto. A nossa dopamina não é grátis, não é? Exatamente, não é grátis, exatamente. O que é para si o poder de decisão? Se bem usado, que benefícios nos pode trazer? É assim, o poder de decisão, portanto, a nossa autodeterminação, lá está, tendo em conta que o meu principal valor é a liberdade, obviamente que... Sabendo nós que hoje em dia, cada vez mais, em termos políticos, há cada vez o efeito de manada. Não, as pessoas abdicam desse... Exatamente por isso, porque há esta falta de capacidade do livre-arbítrio, não é? Nós temos esta capacidade de poder decidir diferente de outras pessoas, porque o ser humano tem uma tendência muito natural de pertença, não é? De pertencer a um movimento, de pertencer a um grupo, isto é natural, isto vem muito do nosso cérebro reptiliano, portanto foi isso que nos trouxe, que nos fez vingar enquanto humanidade, face a desafios muito grandes que passámos lá aos nossos antepassados, e portanto isto ainda está muito inscrito no nosso cérebro muito reptiliano. O livre-arbítrio, a nossa autodeterminação, a capacidade de decisão, eu acho que é a nossa maior arma para exercer aquilo que para mim, não tem que ser para outros, mas que para mim é o meu valor primordial, que é a liberdade. É o pensamento crítico e a capacidade que eu tenho de tomar decisões, sejam elas a favor ou contra a manada, aquilo que eu acho que para mim, naquele momento, de acordo com as informações que eu tenho disponíveis, porque às vezes também há essa questão, que as pessoas, mas a decisão foi má. Foi má, eu só consigo perceber depois, porque se calhar no momento em que eu tomei aquela decisão, segundo as informações que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, eu só conseguia tomar aquela decisão, não conseguia tomar outra. Portanto, eu costumo dizer que é assim, não há decisões boas nem más. Há decisões em que têm um resultado mais positivo e as outras são aprendizagem. É isso mesmo. Eu vou-lhe fazer uma pergunta, mas acho que já deu a resposta anteriormente. Uma decisão que mudaste e que tomaste e que mudou a tua vida? Já tive muitas. Mas assim uma... Esta última agora. É assim, esta última, pronto, que já tive várias que mudaram a minha vida, efetivamente, mas tenho esta agora, muito recente, portanto, a questão de eu acabar por abdicar, não abdiquei totalmente, como eu também já disse aqui, portanto eu continuo com a parte da consultoria na área da gestão de risco e na gestão de contratos na área da construção ativa, mas é uma coisa muito residual. Portanto, essa foi a última grande decisão que mudou e que está a mudar. Eu acabo de dizer porque ainda não mudou, ainda está a mudar a minha vida. Portanto, deixar de ser engenheira a full time e passar a ser educadora financeira infantil. A tua, a de outros adultos e principalmente a futuro de outras crianças. Eu espero que sim, Vou pedir que deixes uma mensagem aos jovens, uma mensagem que poderá, imagina que é uma mensagem de 1 minuto que poderá mudar o futuro deles. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar aos jovens é exatamente isso, é o poder da autodeterminação e outra coisa, que é nunca deixem que alguém vos limite os sonhos que vocês têm. Portanto, acreditem, não chega só a acreditar, é preciso fazer acontecer, mas se realmente for algo que vocês acreditam muito, que querem muito, persigam os vossos sonhos. É aquilo que eu acho que posso dizer aos jovens, independentemente da área. Estão cá, lá está, eu não dou o peixe, eu ensino a pescar, e aquilo que na minha área que compete, eu estou a deixar as ferramentas para que lá está, que o dinheiro não seja limitador das vossas escolhas. Portanto, persigam os vossos sonhos. Fantástico. Cristina, é tudo. Obrigado. Obrigado eu. Espero que tenhas gostado. Gostei muito. Olha, se gostou deste episódio, considere partilhá-lo com amigos, familiares e colegas, que também possam conhecer as partilhas de experiência e conhecimento. A sua ajuda na divulgação do nosso trabalho é fundamental para alcançarmos mais pessoas e impactar positivamente as suas vidas. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, continua a aprender, crescer e a prosperar.